Bom, pessoal, eu trago esse vídeo hoje do nosso ministro Luiz Fux, onde ele deixa bem claro, né, a sua opinião, que não é de acordo com todas essas decisões do ministro Alexandre de Moraes e a primeira turma. Então, deixe sua opinião depois desse vídeo, o que você acha. Eu, particularmente, eu acho que ele tá largando a mão do Alexandre de Moraes. A água já tá batendo no peito já, talvez pela pressão do Trump. E todo mundo pensa que Alexandre de Moraes não tá nem aí para perder o visto dos Estados Unidos, que não vai perder os Estados Unidos, mais negativo, ele deve estar muito preocupado com isso. Ele deixou bem claro também que não é a favor, que deve rever a questão da Débora, a que pintou lá, perdeu o mané na estátua, aquela estátua horrível. Também no próximo vídeo nós vamos ter uma fala também muito importante do Cleitinho, onde o Cleitinho, caramba, o Cleitinho... Não, ele faz uma análise assim que você tem que ver esse vídeo até o final. Eu tô muito triste porque, cara, é muita covardia contra um homem só, cara. Enquanto isso, o que o Lula tá fazendo lá no Japão, cara? Por que ele não tá aqui no momento desse tão importante da nação? Por que ele tá lá escondido lá com o bonde dele? Mas tudo bem. E o terceiro vídeo vai vir o nosso deputado Nicolas Ferreira, que fez um desabafo, fez uma análise também excepcional. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Hoje eu tô muito triste porque depois desses 2 dias de julgamento, pelo amor de Deus, só Deus mesmo para nos dar força para ver tanta covardia, tanta coisa horrível, tanto dinheiro jogado fora. Um país nosso que precisa de tantas coisas. Porra, se o Alexandre de Moraes fosse esse juiz contra a máfia no Brasil, contra traficante, ladrão, contra um monte de coisa no Brasil, contra a corrupção, o nosso país seria o número 1 do mundo. Número 1 do mundo. Então é muita energia gastada e dinheiro gasto do lado errado, pela coisa errada. Então é um momento muito triste que a gente está passando, mas vamos lá, né? Não vamos perder as esperanças, vamos ser fortes e vamos acompanhar aí, porque no final, sabe que no final Deus comanda, beleza? Então vamos lá, esse vídeo está muito massa. Primeiro vem o Fux, depois vai vir o Cleitinho e depois o nosso Nicolas, valeu? Deixe seu like aí, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para dar aquela força aí, fortalecer, porque nós precisamos de quanto mais brasileiro, quanto mais divulgar o nosso trabalho, melhor, para que as pessoas que não têm acesso, né, ou as pessoas que são ignorantes, aprendam o que está acontecendo. Que chegue, né, que chegue a própria verdade, onde as pessoas precisam saber da verdade. Então, para a gente conseguir isso, dependemos de você, que divulgue esse vídeo ou outros vídeos que falam a respeito do mesmo problema, e que assim, passando a informação certa, nosso Brasil vai ser melhor, beleza? Valeu, pessoal, vamos pro vídeo. Relator ministro Alexandre de Moraes, meu colega, amigo, integrante da Corte, o ministro Flávio Dino. Eu gostaria de iniciar exatamente por algo que o ministro Alexandre se referiu, que eventualmente o povo brasileiro poderia deixar cair no esquecimento o movimento que foi feito contra o Estado de Direito e contra a nossa democracia. Isso me remonta ao discurso do professor Elie Wiesel, que ganhou o prêmio Nobel da Paz, no discurso que ele fez na Casa Branca, quando ele falava que o maior perigo com relação aos delitos é o perigo da indiferença, porque a indiferença é pior do que qualquer sanção. A indiferença é um castigo. E é uma indiferença não só com o Estado brasileiro, mas também, eventualmente,
com aquelas pessoas que passam pelo crivo judicial e são esquecidas. Então, com relação aí ao primeiro aspecto que o ministro Alexandre tocou, eu talvez, aqui falou-se tanta idade, eu talvez pela minha faixa etária superior, eu posso dizer que realmente nós conquistamos a democracia entre lutas e barricadas. Pude vivenciar isso, estudei em colégio público, estudei em universidade pública e vivenciei quão difícil foi nós alcançarmos esse estágio civilizatório do Estado Democrático de Direito. E tudo que se volta contra ele é repugnante e absolutamente inaceitável. O ministro Alexandre teve a gentileza de lembrar, e isso é importante para mim, ministro Alexandre, porque eu presidi o tribunal em pleno lockdown. Eu conversava com as telas dos computadores. Eu não tinha com quem desabafar. E, efetivamente, eu enfrentei o dia em que tinham 800 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e que ali estavam ouvindo discursos inflamados e não aconteceu nada. Não aconteceu nada, graças a toda uma estratégia e o elevado valor de experiência da nossa Polícia do Supremo Tribunal Federal, que eu considero uma das maiores polícias de elite. De sorte que eu acho que esses episódios contra a nossa democracia e contra o Estado Democrático de Direito, ele vai ser marcante dia após dia. Então, todos os dias serão dias da lembrança de tudo o que ocorreu. E por isso, não se pode, de forma alguma, dizer que não aconteceu nada. É absolutamente impossível se afirmar isso. O que, sem prejuízo de tudo quanto o ministro Alexandre nos poupou, fazendo uma descrição de quem fez o quê, porque o tamanho da denúncia nos criou uma certa dificuldade, são mais de 300 páginas. Ontem, Vossa Excelência trouxe uma síntese brilhante que eu até pedi que Vossa Excelência me entregasse. Mas o ministro Alexandre esclareceu quem fez o quê. Isso é muito importante para nós, nesse momento inicial, analisarmos o que a lei determina: a autoria e a materialidade. O ministro Alexandre indicou as atividades de cada um e a materialidade até foi demonstrada no próprio telão aqui da nossa sala. O que eu só peso aqui, o ministro Flávio Dino várias vezes disse: isso pode acontecer, mas vamos ver na instrução. Isso pode acontecer, mas vamos ver na instrução. Eu tenho duas observações a fazer aqui. A primeira delas é uma observação em relação, digamos assim, à própria legislação. Eu tenho absoluta certeza que, se fosse em tempos pretéritos, jamais se caracterizaria a tentativa como crime consumado. Eu tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho até a impressão de que haveria arguições de inconstitucionalidade em razão da violação da Constituição brasileira, do princípio da reserva legal, da individualização das condutas, que jamais se admitiria que a tentativa fosse considerada um crime consumado. Mas, dura lex sed lex, a lei prevê, está cumprido o princípio da legalidade. E o que eu, a semelhança do que aqui o senhor pesou, ministro Flávio Dino, admito é que existe esse conjunto de crimes contra o Estado Democrático de Direito. São dois tipos que são previstos no mesmo tipo. Dois crimes previstos no mesmo tipo. E é possível, efetivamente, que se possa entender, porque a doutrina ela tem, evidentemente, o direito dialético, né? Então, a doutrina
Há aqueles que entendem que é possível, e é bem ponderável, porque os bens jurídicos tutelados são diferentes, como também é possível que haja quem entenda que a tentativa de golpe já é um atentado contra a democracia. Isso é uma solução que se dá quando há um conflito aparente de normas. E eu me recordo, principalmente na parte criminal, que nós aqui já tivemos algumas experiências gravosas, de julgar duas operações que uma acabou sendo absolutamente nulificada, em todos os sentidos, é como se não tivesse havido nada, da lição de Francesco Carnelucci, que afirmava: a técnica penal recorre a multiplicidades dos tipos. Ele escreveu isso na obra As Misérias do Processo Penal. A técnica penal recorre à multiplicidade dos tipos e disponibiliza ao juiz uma espécie de mostruário, cada vez mais completo, para que ele tenha condições de encontrar um tipo penal mais assemelhado. Então, essa lição de Carnelucci é a base exatamente da solução de casos em que há o conflito aparente de normas. Mas, como disse o ministro Dino, é possível que haja o mesmo fato com incidência de ambas as normas. Eu cito o exemplo acadêmico do concurso formal, que é um exemplo acadêmico, um só ato, vários delitos, né? Mas também é possível que no curso da instrução, como destacou o ministro Dino, você chegue à conclusão de que há, na verdade, um conflito aparente que se possa encaixar em determinado tipo que seja mais abrangente do que o outro. Agora, a partir do momento, isso também fica para a instrução, a partir do momento, não digo nesse caso específico, mas pode ser também nesse caso específico, não excluo, a partir do momento em que o legislador cria um crime tentado como consumado, aí nós vamos ter de rememorar lá nossos bancos de faculdade de Aníbal Bruno, que falava do caminho do crime e do iter crimes. Tem a cogitação, tem a preparação, tem a execução e a consumação. Só que com palavras latinas, cogitatio, enfim, mas aqui temos que falar mais fácil para a sociedade entender. Se o legislador cria tentativa como crime consumado, todo crime tem atos preparatórios, evidentemente. Todo crime tem tentativa, está na lei. Os atos não se consumam por razões alheias à vontade do agente. Então, tudo isso vai ser avaliado. Existe a tentativa do crime consumado de tentar. Existem atos preparatórios do crime consumado de tentar. Então, a minha crítica a essas figuras penais é exatamente a falta de verificação desses antecedentes técnicos científicos, de que, na medida em que se coloca a tentativa como crime consumado, no meu modo de ver, há um arranhão na Constituição Federal e também não se cogitou nem de atos preparatórios e nem de tentativa do crime tentado, que é em caso consumado. Por outro lado, aliás, aqui, ministro Dino, eu não gosto muito de brincar nesses casos, sério, mas aqui, nesse caso específico, eu conheço realmente ele gosta de ser chamado de Michael, o Michael Procópio. E nem todo mundo que eu conheço, eu concordo com as opiniões, né? Nós temos dissensos também, nós nos conhecemos todos e temos dissensos. Temos discórdia, mas temos dissensos. Eu não sei, eu efetivamente não conheço esse trabalho que ele escreveu, mas, de qualquer maneira, há livros que eu não li e já gostei. E esse eu não li e não gostei. Eu falo com ele. Ministro Fux, eu quero dizer ao senhor que o erro pode ter sido na minha interpretação. Não, mas eu vou conversar com ele para saber a autoria. E que também ele tem... Os assessores têm total independência, mas quem manda é o ministro. Se ele quiser fazer da luz da sua independência,
ele escreve para a faculdade dele, porque aqui... Não, no caso, ministro, ele nem falou do concurso, ele disse que são múltiplos bens jurídicos, só para deixar claro a situação em proveito dele, que eu já estou preocupado com a sua dosimetria agora sobre ele. Mas eu considero realmente que essa é a questão fundamental, os atos preparatórios, os atos de execução, o perigo ao bem jurídico, sem dúvida, é um belíssimo debate para o final do julgamento. Sim. E também, senhor presidente, aqui eu anotei, como disse no início, o problema da indiferença. O professor Cassusta, ele tem uma obra sobre a visão da Constituição em várias mentes. E tem um capítulo ali muito interessante que fala da humildade judicial. A humildade judicial, ele cita uma frase muito interessante, ele diz o seguinte: o juiz tem que decidir de qualquer maneira. Faça sol ou chuva, tem que decidir de qualquer maneira. Ele tem que decidir, inclusive, se o céu for cair sobre a terra, com a sua decisão. Num exemplo extremo. Mas ele diz que se efetivamente, realmente, o céu for cair sobre a terra, ele tem que pensar muitas vezes, que é aquela figura do juiz isolado que ele que tem de resolver, à luz da sua independência, todos os problemas. E aqui eu quero manifestar um sentimento de humildade judicial. E exatamente que me surgiu aqui com a fala do ministro Flávio Dino. É verdade que as penas são tratadas na lei e pela eminência dos bens jurídicos protegidos, democracia, Estado democrático, tudo isso efetivamente leva o legislador a ter uma grande preocupação para que nós não tenhamos a indiferença com relação ao nosso período passado, em que, por exemplo, um grande penalista, que foi o professor Leandro Fragoso, ele entrava dentro da sala de aula e dizia: boa noite, pessoal do DOPS, boa noite, pessoal do SNI, os senhores estão trabalhando, eu também estou, vamos começar a aula. Então, era assim, porque estavam infiltrados entre os alunos. Eu conheci muito bem isso. Meu colega de congregação, o professor Barroso, foi meu colega da faculdade, também conheceu isso. Então, isso é muito caro para todos nós. E, por isso, o legislador, por vezes, exacerba na previsão da dosimetria da pena. Mas justiça não é algo que se sente, não é algo que se aprende, é algo que se sente. Os antigos já diziam que a justiça era aquele sentimento do juiz. A Carta de 7 Partidas dizia: os juízes devem ser homens sensíveis, saber direito se possível. Então, essa é uma realidade da nossa profissão. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados.
Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Só queria pedir, Vênia, vocês para eu terminar de concluir, que aí depois eu vou falar. De sorte que, à luz de tudo quanto aqui o ministro Alexandre expôs, porque era uma grande preocupação minha saber quem fez o quê numa denúncia extremamente ampla e muito bem elaborada. Isso até é uma blasfêmia dizer que o professor e jurista Paulo Gonet elaborou uma denúncia sem condições de imaginar isso. Mas, e aqui foi bem explicado, e é bom que fique claro, nós estamos numa fase de prelibação, de verificação dos indícios de autoria e da materialidade dos delitos. Isso é uma fase ainda inicial. E todas essas digressões que eu fiz agora, eu vou me reservar para analisar melhor no curso da instrução. E se eu quero me reservar, o direito não, os juízes têm poder, não tem direito, tem poder e dever. No poder de avaliar, eu necessito efetivamente receber a denúncia para que eu possa, aí sim, me aprofundar em todas essas questões que eu aqui citei como observações. Porquanto, em relação à autoria e à materialidade, o relator e o Ministério Público legaram à turma, à sociedade, tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. E com esses fundamentos, senhor presidente, eu queria acompanhar integralmente o relator, parabenizando por essa... eu sei que esse momento não é de parabéns, mas, assim, uma referência... Que colocou o ex-presidente Bolsonaro agora como réu sobre essa suposta, minuta de golpe, que não teve golpe, verdade. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, gente, descrever a verdadeira minuta de golpe. 60 delações, 32 condenações, mais de 3.000 evidências nos autos processuais, 4-0 no STJ, 3-0 no TRF4, 1-0 na vara criminal, mensalão, petrolão. Teve nego aí que tava até com dinheiro na cueca. Então eu quero falar o seguinte aqui, para alguns políticos, o povo não, porque o povo é o patrão, é o povo que manda, mas político, lave a boca para vir falar do Bolsonaro. Se Deus descer aqui agora na terra e abrir o livro, a capivara de cada político desse Brasil aqui, meu amigo, você não vai virar réu não, viu? Você não vai pra cadeia não, você vai pro fogo do inferno. Porque roubar dinheiro público, desviar dinheiro público, não deveria, igual eu tô vendo aqui, até falar, nessa questão da ficha limpa, de flexibilizar ela, não deveria ser nem 8 anos. Nego que rouba dinheiro público, que desvia dinheiro público, jamais deveria ser político na vida. Pelo contrário, deveria ter prisão perpétua. Então lave a boca para falar. Vamos lembrar do passado, um passado bem presente. Tô vendo um monte de político vir pra rede social, vir falar do Bolsonaro. Lave a boca para falar do Bolsonaro. Olha o seu passado, rapaz. Olhe para você. Olhe para sua capivara. Presta atenção de quem que você tá falando. Vocês não têm moral nenhuma, é zero de falar do presidente Bolsonaro. Zero. E eu queria chamar a atenção aqui, porque tem mais aqui, viu, gente?
Quero deixar bem claro, vamos lembrar quem está julgando isso aqui. O Zanin, que é advogado pessoal do Lula. Eu tenho propriedade para falar aqui, porque eu votei contra e fiz campanha contra. Flávio Dino, amigo pessoal do Lula também. Quer dizer, que julgamento político. Só uma palhaçada que virou esse país aqui. Eu também votei contra e fiz campanha contra o Flávio Dino. Agora eu quero chamar a atenção aqui. Olha quem falou isso aqui, ó. Não é eu que tô falando, não. Foi um ex-ministro do STF. Marco Aurélio, ex-ministro do STF, disse que nunca viu processo criminal não ser julgado no plenário. Em 31 anos como ministro do STF, jamais um processo criminal foi julgado na turma, sempre foi levado a plenário. É nem sei falar essa palavra, um descalabro o que está sendo feito. Marco Aurélio que está falando aqui, ó. Marco Aurélio. Eu tenho uma fala do Nicolas, né, que viralizou no Brasil inteiro, que fala assim, se não parar o Lula, vai parar o Brasil. Eu quero falar o seguinte, se prender o Bolsonaro, vai parar o Brasil. Por isso que você que está vendo aqui, em abril agora, esteja na Paulista. Mostra a sua manifestação, mostra a sua indignação com esse STF, com essa justiça do Brasil, que é uma justiça imunda. E eu quero falar por que eu não tenho medo de falar isso não, viu? A justiça do Brasil é imunda. Imunda. E eu quero mostrar para vocês por que a justiça do Brasil é imunda. Ô cameraman, se puder dar um zoom para mim aqui, ó. Quero mostrar por que a justiça do Brasil é imunda. Eu vou comparar isso aqui, ó. Essa aqui está presa e pode pegar uma condenação de 14 anos e uma multa de 30 milhões de reais. A Débora Rodrigues está aqui, ó. 30 milhões de reais por ter sujado um patrimônio público. Vou repetir, ela sujou um patrimônio público, a Débora. Agora, esse cidadão aqui, ele pegou 400 anos de condenação. Eu canso de falar isso pra vocês. Pra ele poder pagar, ele tem que estar muito bem saudável e ressuscitar 4 vezes. Esse cidadão está solto. Ele desviou 300 milhões da saúde no Rio de Janeiro. Ele desviou dinheiro público. A Débora sujou um patrimônio público. Esse aqui desviou um dinheiro público. Pergunta se ele devolveu os 300 milhões. Pergunta se ele teve uma multa de 300 milhões para pagar. Não, ele está solto, rindo da cara do povo, dando dica de cinema, de filme, e está querendo no ano que vem vir candidato. Por isso que eu falo aqui, eu não tenho o poder da caneta para poder fazer justiça, mas eu tenho o poder da minha boca para poder encher a minha boca para falar. Nós temos uma justiça imunda nesse país. Imunda. Imunda. E eu quero aqui mostrar para toda a população brasileira a carta que a Débora mandou para o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Me chamo Débora e venho através dessa carta me comunicar amistosamente com Vossa Excelência. Não sei ao certo como dirigir as palavras a alguém de cargo tão importante. Portanto, peço que o doutor desconsidere eventuais erros. Sou uma mulher cristã, tenho 39 anos, trabalho desde os meus 14 anos de idade. Sou esposa do Newton e temos 2 filhos, o Caio de 10 anos e o Rafael de 8, que são meu coração batendo fora do peito. Excelência, Vossa Excelência, para não tomar muito o seu tempo, vou direto ao ponto. Sou uma cidadã comum e simples e sempre mantive minha conduta inabalada. Jamais computarei com atitudes violentas ou ilícitas. Fui a Brasília, pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Porém, aos poucos, fui percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Devo deixar claro que em momento algum eu adentrei em quaisquer casas dos poderes. Fiquei somente na Praça dos Três Poderes, encantada com as construções tão gigantescas e bem arquitetadas. Sinceramente, fiquei muito chateada com o quebra-quebra nas instituições. Repudio o vandalismo, contudo eu estava ali porque eu queria ser ouvida e queria maiores explicações sobre o resultado das eleições tão conturbadas de 2022. Eu queria explicações e não tem problema nenhum questionar as eleições, até porque o Flávio Dino também questionou as eleições já, né? E outros também. Por isso, no calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível, pichar a estátua. Vamos lembrar, ela sujou um patrimônio público, tem muito político que desviou dinheiro público. Posso assegurar que não foi nada premeditado, foi no calor do momento e sem raciocinar. Quando eu estava próximo à estátua, um homem pelo qual eu jamais vi começou a escrever a frase e pediu para que eu terminasse, pois sua letra era ilegível. Talvez tenha me faltado malícia para rejeitar o convite. O que não justifica a minha atitude, me arrependo desde o ato amargamente, pois causou separação entre eu e meus filhinhos. Nesse período de 1 ano e 7 meses, na época da carta de reclusão, eu perdi muito mais do que a minha liberdade. Perdi a chance de ajudar o Rafinha na alfabetização, não vi fazer a troca dos dentinhos de leite, perdi 2 anos letivos dos meus filhos em momentos que nunca mais voltarão.
Meus filhos estão sofrendo muito, choram todos os dias por minha ausência. Passam por psicólogos a fim de ajudá-los a organizar os sentimentos dessa situação. Um castigo e uma culpa que vou lamentar enquanto eu viver. Excelentíssimo ministro, Dr. Alexandre de Moraes, meu conhecimento em política é raso ou nenhum. Não sabia da importância daquela estátua, nem que ela representa a instituição do STF. Tampouco sabia que o valor é R$2 milhões. Se eu soubesse, jamais teria audácia de sequer encostar nela. Minha intenção não era ferir o Estado Democrático de Direito, pois sei que o mesmo consiste na base de uma nação. Portanto, venho pedir perdão por este ato que até hoje me causa vergonha, consequências irreparáveis. Sei que não deveria, mas hoje tenho aversão à política e quero ficar mais distante possível disso tudo. Entendi que quando somos tomados pelo entusiasmo e a cólera, podemos praticar atitudes que não contribuem em nada. O que eu fiz não me representa, nem transmite a mensagem que eu sonhei tecer para meus filhos. O que mais almejo é ter minha vida pacata e simples, de volta e ao lado da minha família. Termino essa carta na esperança do que essa demonstração sincera do meu arrependimento possa levada em consideração por Vossa Excelência. Deus abençoe. Débora Rodrigues dos Santos. Essa carta aqui não adiantou de nada, porque vocês estão vendo o que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo com a Débora. Essa carta parte, foi... Não, uma parte, só uma pergunta. Fica à vontade. Essa carta foi escrita quando? Agora, nesse processo? Final do ano, acho que agora em novembro. Só que foi... Final do ano passado? Foi aberta ao público agora esse mês de março. A advogada que pediu para me ler... Cara, é muita desumanidade a partir de uma carta dessa. Fica à vontade, a parte. Uma pessoa que pintou de batom, ou seja, não foi com tinta, que sai com água e sabão ali, 10 segundos, 15 segundos. Enquanto naquela mesma estátua, Cleitinho, você não estava aqui em Brasília, em 2016 pintaram simulando um aborto com a criança. Pintaram as ONGs pró-aborto, ONG ou alguém. E também a casa lá na sua terra, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pintaram a casa, o apartamento da ministra Carmen Lúcia. O que aconteceu com as pessoas que pintaram de vermelho, de tinta, que não sai com água e sabão? Então é um absurdo, é desumano esse caso dessa senhora com batom que pediu desculpa, que está aí, está recebendo 30 milhões e também 14 anos de 2 ministros do Supremo, numa profunda demonstração de desumanidade, de vingança, de revanche contra uma cidadã brasileira que nunca teve passagem na polícia. É uma vergonha esse Senado não se manifestar de forma mais firme. Mas a gente quer também agradecer o Fux, que é ministro também, que teve a coerência, a decência de pedir vistas. E espero que eles possam repensar nesse julgamento da Débora e fazer realmente o que o STF tem que fazer, que é seguir a Constituição e guardar a Constituição e fazer justiça de verdade, não com a Débora. Que eu acabo de falar para vocês aqui, a Débora pode pegar uma multa de 30 milhões. Vou finalizar, viu, senhor presidente? Finalizando. Que o Sérgio Cabral, que foi governador do Rio de Janeiro, esses 300 milhões de desvio na saúde que esse cara fez, ele teve uma multa de 300 milhões, ou se ele devolveu os 300 milhões, pelo contrário, esse cara tá solto, rindo da cara do povo e falando que o ano que vem vai ser candidato. Mas eu vou bater nessa tecla aqui todos os dias, porque Sérgio Cabral, como vocês outros bandidos que entraram na vida pública, eu vou fazer de tudo aqui para que vocês nunca mais possam voltar. Um tribunal que tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era mago. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem? Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério? Que é um julgamento imparcial? Ora, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feito aqui. Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada é missão cumprida? Por que ele não explicou isso para todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. Ninguém até hoje veio falar isso. E ele ainda tem a pachorra
porque é muito fácil esconder atrás de uma toga, o difícil é andar no meio do povo, para poder dizer que ali naquelas imagens não tinha batom e nem Bíblia. É claro que naquelas imagens ali não tinha, porque a pessoa que está sendo condenada a 14 anos, nem aqui dentro entrou, mas estava com uma... Toma cuidado comigo aqui, hein? Estava com uma grande arma, um batonzinho. Imagina se os ministros andassem pelas federais do Brasil. É pichação para tudo quanto é lugar. E outra, não eram vocês mesmos que defendiam que pichação era liberdade, né? É tudo bem fazer isso. E agora quer condenar essa pessoa a 14 anos? Vou falar uma coisa pra você aqui que eu não estou falando pra eles, porque eles, meu filho, é só o Espírito Santo pra mudar mesmo. Agora, eu falo pra você, brasileiro, que tem no mínimo 2 neurônios. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa achar que pra poder estar do lado dele, você tem que, enfim, gostar do outro. Agora, seja justo. É inacreditável você falar que esse cara vai pra cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos, enquanto não tem nenhum corrupto da Lava Jato preso, enquanto não tem nenhuma pessoa que comete crimes sérios nesse país, como no PCC e no CV, estão sendo soltos pelo STF. É inacreditável a vergonha que se tornou o STF. Vocês, sim, são os covardes e têm manchado a história desse país. Vocês podem ficar calmos, tenham paciência e um dia nós venceremos. Obrigado, presidente. Um tribunal que tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era mago. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem? Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério, que é um julgamento imparcial? Ora, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui. Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada é missão cumprida? Por que ele não explicou isso para todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. Ninguém até hoje veio falar isso. E ele ainda tem a pachorra, porque é muito fácil esconder atrás de uma toga, o difícil é andar no meio do povo, para poder dizer que ali naquelas imagens não tinha batom e nem Bíblia. É claro que naquelas imagens ali não tinha, porque a pessoa que está sendo condenada a 14 anos, nem aqui dentro entrou, mas estava com uma... Toma cuidado comigo aqui, hein? Estava com uma grande arma, um batonzinho. Imagina se os ministros andassem pelas federais do Brasil. É pichação para tudo quanto é lugar. E outra, não eram vocês mesmos que defendiam que pichação era liberdade, né? É tudo bem fazer isso. E agora quer condenar essa pessoa a 14 anos? Vou falar uma coisa pra você aqui que eu não estou falando pra eles, porque eles, meu filho, é só o Espírito Santo pra mudar mesmo. Agora, eu falo pra você, brasileiro, que tem no mínimo 2 neurônios. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa achar que pra poder estar do lado dele, você tem que, enfim, gostar do outro. Agora, seja justo. É inacreditável você falar que esse cara vai pra cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos,